Que nos abençoe Jesus, nosso amigo incomparável de todas as horas. Muito obrigado, Jesus, por esse ar que eu respiro. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens de todo o Brasil, que nos acompanham através da TV Sei.com e Rádio Fraternidade, nossos sinceros votos cordiais de muita paz a todos os brasileiros e brasileiras que dão mais por esta nação do que vocês recebem. Muito obrigado. Eu sou o Rio Grande do Sul. Eu sou a cidade de Passo Fundo. Sou natural aqui de Passo Fundo. Sou gaúcho com muito orgulho. Eu nasci nessa terra aqui em Passo Fundo e sou gaúcho. Tenho para contar para você que no início dos tempos, não era como é hoje o Rio Grande do Sul. Aqui vivia açorianos, índios, paraguaios e alguns paulistas que vieram aqui roubar o nosso gado. Aqui está meu filho junto comigo, o Eliseu. Veio participar, Eliseu? Vem. Muito bem, eu vou contar o caos do Rio Grande do Sul, o início do Rio Grande do Sul. Tudo começou por causa de um cavalo. Por causa de um cavalo, o Rio Grande do Sul começou. Tinha o capitão aqui do Rio Grande do Sul chamado Rodrigo Cambará. Esta história você pode acompanhar na novela da Globo, A Casa das Sete Mulheres, que é um seriado feito aqui no Rio Grande do Sul. Conta a história do Rio Grande do Sul, conta a história de Rodrigo Cambará, aqui do Rio Grande do Sul. O capitão Rodrigo comprou um cavalo muito bonito, um cavalo quarto de milha, um cavalo negro. Ele era um cavalo que marchava, caminhava esplendidamente, era um bicho muito bonito. Naquela época, há 200 anos atrás, o Rio Grande do Sul era poucas casas, poucas pessoas. Era um estado, uma economia só com gado, praticamente. E o cavalo do Rodrigo, o cavalo do capitão Rodrigo, era muito majestoso, muito bonito, e cavalgava pelas pradarias, pelos pampas aqui de Passo Fundo e região. Era um cavalo preto, muito bonito. E um certo dia, em um dia de sábado, em um dia muito alegre, com um sol muito bonito, o diabo, o capeta, o demônio, soltou o cavalo do capitão Rodrigo. E aquele cavalo saiu a correr pelos pampas, pulava para cima, pulava para todos os lados, porque era um quarto de milha, era um cavalo de muito sangue, de muita raça. E o cavalo acabou pulando uma cerca e entrou em uma horta, em uma fazenda, e comeu tudo, as coisas da fazenda, comeu salada, estragou tudo a horta. O cavalo era rebelde, o cavalo do capitão Rodrigo era um cavalo rebelde, mas era acostumado a comer só coisas boas, o cavalo do capitão Rodrigo. E este cavalo fez aquele dano naquela roçado, naquela horta, e o dono da horta, o dono daquele cercado, matou o cavalo. Deu um tiro no cavalo, matou o cavalo do capitão Rodrigo. Acontece que o capitão Rodrigo era gaúcho de natureza, e o homem que matou o cavalo dele era outro homem que era imperialista, era o nome do governo. Era como se fosse um brasileiro, e nós aqui somos gaúchos, somos diferentes dos brasileiros. Era como se ele fosse um brasileiro. E este brasileiro matou o cavalo do capitão Rodrigo. E isto gerou uma grande briga. O capitão Rodrigo matou o homem, matou aquele homem. Só que aquele homem era caramuru, era chimango, que nem nós falamos, era caramuru.
era homem do Brasil, do Império Brasileiro. Naquela época, quem mandava era o Império do Brasil, era o Império Brasileiro, Dom Pedro e aquela corja de ladrão que mandava em tudo. E começou aquela briga entre o capitão Rodrigo e os brasileiros. O gaúcho, Rodrigo, e os brasileiros começaram a briga por causa do cavalo. E um foi matando o outro. Rodrigo matou o capitão, matou o brasileiro. E os filhos dos brasileiros mataram o Rodrigo, o capitão gaúcho. E começou aquela guerra. E as cidades se dividiram entre chimangos que apoiavam o governo do Brasil, os imperialistas, e os maragatos, que somos nós gaúchos, que lutávamos contra os chimangos. E isso gerou a Revolução Farroupilha. É claro que não foi só esse o motivo, foi altos impostos e outros motivos também, políticas regionais da época. Mas tudo começou quando o diabo soltou o cavalo do capitão Rodrigo e o inimigo matou o cavalo do capitão Rodrigo. Toda a guerra do Rio Grande do Sul começou com um cavalo, para quem não sabe. E isso gerou o nosso estado, Rio Grande do Sul, que nós temos até hoje. Todos nós temos orgulho do Rio Grande do Sul. É um estado diferente dos outros estados, porque nós não levamos desaforo para casa. Aqui desta terra, de Passo Fundo, nós botamos Lula correr, povo do Brasil. Gaúcho não leva desaforo para casa. Gaúcho é de briga mesmo. O nosso estado começou com briga e vai terminar com briga, porque somos gaúcho, somos assim. Somos de Passo Fundo. Somos Aliança Libertadora. Somos Aliança Libertadora. Temos uma mensagem de paz, mas nós não viemos trazer a paz, e sim trazer a espada. Nós viemos trazer a espada, povo do Brasil, não a paz. Porque com a paz não se consegue a liberdade. E nós, gaúchos, só conseguimos a liberdade com a guerra dos farrapos, com a guerra farroupilha, com a guerra, é só com a guerra que nós sabemos lidar aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos entrar em guerra novamente contra os corruptos, a favor da Lava Jato, a favor do Sérgio Moro. Nós já estamos em guerra novamente, e eu e a Aliança Libertadora e os gaúchos do Rio Grande do Sul apoiamos a Lava Jato. Eu e minha família Stefanello somos o apoio da Lava Jato, povo do Brasil. Vamos fazer o bem, mesmo que nós tenha que fazer a guerra, mas é por um bom motivo, é para o bem de todos. Somos gaúcho, somos assim, povo do Brasil. Muito obrigado.